discutir essas temáticas e já estamos muito gratos à professora Áquila Miranda, a professora da UFOP, que falará a vocês. Deixo aqui minha saudação em nome do núcleo, também em nome da Faculdade de Educação, em que esse núcleo se inscreve, e para nós é uma satisfação abrirmos, né, as nossas câmeras para receber vocês aqui nesse ambiente de formação que o NEPER vem construindo ao longo, não é, da nossa instituição. O NEPER ele esteve desativado por 2 anos e ele foi reativado em 2018, já com a minha presença na gestão, e fui reconduzida agora a mais um mandato, estarei com vocês na coordenação até 2022. Faço votos de que seja uma manhã produtiva, como sempre é, quando contamos com professores aguerridos, potentes, inteligentes, com a expertise que a professora Áquila Bruno tem e traz em si. Muito obrigada, Áquila, por ter aceito o nosso convite. Se sinta mais do que à vontade entre nós. E obrigada por fazer parte também do NEPER. Professora Vitória, colegas, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria de fazer parte desse coletivo, desse grupo de aquilombamento, grupo de afeto. Eu estou me aproximando, né, desse espaço e já sinto que é um lugar diferenciado. Os movimentos no grupo do WhatsApp já são marcados de muito cuidado, de muito respeito. Isso mostra a qualidade, a intensidade dos laços que estão sendo construídos, né? No NEPEP, através da sua coordenação. Dizem que os coordenadores, né, liderança, são aqueles que influenciam, né? Então, que influencia a parte do seu lugar, e pelo que eu tenho percebido, que você tem construído é um lugar de respeito, um lugar de afeto, de cuidado, de amor. E isso é o mínimo, né, que a gente merece enquanto grupo, né? Nós precisamos de todos esses laços de unidade, principalmente nesse momento. Que a gente possa, a partir, né, desses encontros de afetividade, lembrar aí cotidianamente que esse é o nosso lugar, né? Nós estamos aqui para produzir, para receber afetos, né? Afetos, amor e vida. Vida é algo que mais do que nunca usa enquanto uma urgência para os nossos corpos, para as nossas histórias, para as nossas trajetórias. A gente segue, professora Vitória, porque estou na dúvida com relação ao horário, que são 11h26, a gente pode ir seguindo? Por favor, querida, esteja à vontade. Vamos seguir. Okay. Então, ótimo. Eu queria, então, começar, pessoal, me apresentando. Eu sou uma mulher negra, sou mãe da Hortência, uma menina que está aí desenvolvendo, crescendo, de 3 anos de idade. Também sou poeta e falo isso com muita força, porque eu tenho aqui também uma outra mulher poetisa. Estou ansiosa para receber, inclusive, o seu livro, professora Vitória. Queria hoje estar aqui com ele, poder estar pertinho, né, de você, através do seu livro, mas estou aqui aguardando com muita expectativa receber essa potência e essas palavras, né, de vida, pensadas, construídas e vividas por uma mulher negra. E também tenho cultivado o interesse pelas práticas de cura e cuidado através das plantas medicinais, que é algo muito, muito potente nas nossas histórias, né, de mulheres negras, esse encontro com as mulheres raizeiras, de pensar outros modos, né, de cuidar, de pensar os nossos corpos. E nos últimos anos eu também tenho me dedicado a pensar esse lugar e esse encontro também. E aí, nessa travessia, eu me formei em psicologia na FMG. Eu tive um período sanduíche
na Universidade de Bolonha, Itália, e me tornei especialista em saúde da família pela PUC Minas. Tenho caminhado timidamente, mas com muita coragem pelo psicodrama, e atualmente tenho a honra de ser professora substituta no Departamento de Educação da UFOP. Queria agradecer muito por essa oportunidade que foi dada, né, e construída pelo NEPER, e também agradecer muito a professora Vitória, Bianca, Adriele, Mariana, que estiveram também nessa mediação para que esse momento pudesse acontecer. Que bom, né, pessoal? Assim, eu fico muito feliz e até muito emocionada com a possibilidade da gente estar aqui conversando. Assim. São muitas situações, né, que nós estamos vivendo nesse momento, e poder encontrar é um modo de marcar a nossa existência, mesmo que por esse espaço. Mas esse elemento do encontro, né, essa possibilidade de estar aqui com vocês, dizer com as nossas vozes altas, né, que nós existimos, mesmo não podendo ocupar as ruas, mas que a nossa vizinhança, que as nossas famílias, nesse espaço, possam escutar as nossas vozes. E eu queria também dizer que é sempre uma honra poder encontrar para falar dos nossos corpos, tendo em vista as nossas dores, as nossas lutas, mas, sobretudo, os nossos cantos, as nossas poesias, as nossas cores, as nossas vozes, que cotidianamente têm resistido ao apagamento colonial. O momento, né, que nós estamos vivendo, ele é marcado de muitos sentimentos, né? Imagino que vocês aí em casa, no trabalho, talvez com suas filhas, com seus filhos, talvez com parentes no hospital, talvez cuidando de alguém que foi acometido pelo Covid ou por outra doença, talvez em situação de muita fragilidade econômica. Enfim, nós estamos vivendo situações extremas, né, no nosso contexto. E esse momento, ele mobiliza em nós diversos sentimentos. No meu caso, esse momento tem mobilizado em vários momentos, galera. Medo, desesperança, solidão, incerteza, diante dessa política de morte e de desprezo pela vida. Ao mesmo tempo, eu acredito que o privilégio de estarmos aqui, e eu quero falar isso com muita força, né? Nós estamos aqui vivas, vivos, juntas e juntos. Isso é uma oportunidade para pensarmos caminhos, para gritarmos coletivamente, afirmando nosso desejo de vida para todos, todas e todos. É esse motivo que me fortalece a me fazer seguir com esperança nessa prosa de hoje. Nossas vozes foram, nos últimos anos, historicamente, nesse momento, as nossas vozes foram e estão silenciadas. As nossas vozes estão abafadas. As nossas vozes estão engasgadas. E eu gostaria de dizer que as nossas vozes precisam sair. E aí, antes de começar a minha fala, ainda estou só introduzindo, eu queria convidar vocês a deixarem esse espaço coletivo e um espaço de afeto. Eu queria convidar vocês a deixarem a sua voz, o seu grito, sair. Eu queria convidar vocês através de uma palavra, a compartilhar com a gente algo que no último ano de 2020, nos últimos anos, né, ao longo de toda a sua trajetória, da sua história, foi abafado, foi silenciado. Algo que, após um ano de isolamento social, precisa ser compartilhado. E aí eu queria que vocês deixassem aqui no chat alguma palavra que está aí engasgada e que precisa sair, algo que está aqui no coração, mas que ainda talvez você não conseguiu traduzir em palavra. Um sentimento, um sonho, uma angústia, um desejo, uma esperança, algo que você
gostaria de dizer, precisa dizer, mas que ainda não teve oportunidade de fazê-lo? No último ano me faltou fé. No último ano me faltou presença. Me faltou esperança. No último ano me faltou comunicação. É preciso ter força para continuar a nadar. Me faltou contato. Faltou resistência. Mas foi marcado por resiliência. No Tenho último ano fé senti nos dias tristeza. melhores. Me faltou ser eu. Tenho esperança. Fé. Me faltaram abraços. Tive Me faltou incerteza. É Medo. preciso falar. Eu senti cansaço, desespero. Me faltaram festas. Eu senti saudade. Eu senti falta. Tive tristeza. Faltou calor, faltou abraço. Eu senti desespero, insegurança, Tive ansiedade. falta de aconchego, estar junto, apoio. Me faltou apoio, me faltou calor, me faltou carinho, me faltaram Tive festas. insegurança, tive cansaço, tive tristeza. Me faltou ser eu. Me faltou fé na humanidade. É preciso esperança e fé para tudo acabar bem. No último ano me faltou descanso. Faltou apoio, faltou aconchego, faltou estar junto, faltou carinho, empatia. faltou abraço, faltou calor, faltou aconchego, faltou Carinho, festas, abraço, tive calor, desespero, tive cansaço, aconchego, saudade. faltou empatia, faltou descanso, faltou verdade, Me faltaram mãos dadas. me faltaram mãos dadas. Nesse último ano me faltaram mãos dadas. Senti falta do conforto de estar juntos. Faltou empatia. Existiu empatia. Faltou o direito de viver. Faltou a vontade de continuar resistindo. Me faltou segurança. Me faltou fé, Faltou fugir para algum lugar. apoio, carinho, Verdade, abraços, descanso, fé. festas. Faltou uma válvula de escape. Me faltou coragem, Faltou calor. segurança. Me faltou Faltou sonhar. abraço. Faltou festas. Tive desespero, tive cansaço, tive desespero, tive cansaço. Faltou Nesse abraço. último ano me faltou sono mesmo cheia de sono. Faltou sonhar. Me faltaram os beijos da minha mãe.
Me faltou o beijo da minha mãe. Percebi que as parcerias simples são as principais. Me Faltou o faltou direito ao luto, e a saúde mental também. direito à pausa. Me faltaram beijos. Faltou direito ao sono. Me faltou Faltou acreditar. 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 Me faltou coragem. Me faltou ser Descobri eu. quem realmente caminha e está ao meu lado. Faltou o abraço dos meus avós todos os dias. Faltou esperar. Me faltou coragem. Me faltou o direito ao luto, direito à pausa. Faltou Me vontade faltou de o direito ao continuar choro. resistindo. Direito de viver. Direito de viver. Senti falta do conforto de estar junto com os meus dentro das rodas de conversa da universidade. Das mãos dadas. Me faltou existir. Me faltou sentir Faltou verdade. Faltou verdade. carinho, abraços, Fé na confiança, humanidade. apoio, cuidado, calor, Aconchego. beijos. Senti angústia. Senti angústia. Angústia. Senti profunda tristeza. Profunda tristeza. Revolta. Senti profunda tristeza. Senti raiva. Me faltaram muitos beijos. Espero. Senti angústia, medo, revolta, raiva, desespero. Dói em carne. Me faltou a pracinha, me faltou o sorvete. Vontade de brigar, de gritar. Dói em carne. Me faltaram as crianças brincando na rua. Me faltou andar à toa por aí. Me perdi em mim. Me perdi de mim. Faltou ser eu. Me senti órfã. Doí. Doí em carne. Liberdade. 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 Me faltou serenidade, calma, paz. Me faltou sentir. Me faltou viver de verdade. As tantas perdas. As tantas perdas. A angústia Paz. de ser eu. Muitos beijos. Me faltou me revoltar e viver e sentir e andar por aí à toa. Me faltou Doeu. tomar sorvete na praça, Senti angústia. ver as crianças brincando na rua. Senti raiva de sentir raiva. Revolta. Muita coisa, né? Uau Mulher, mesmo. Nu. homem. Pesado. Me fez chorar daqui, gente. Queria dizer isso. Muita coisa, né? Que tá engasgada. Muita coisa que tem ficado silenciada, que foi silenciada. Muita coisa, né, pessoal? Muitos sonhos, muitas dores.
muita esperança. E eu queria começar nesse nosso espaço, nessa atividade, esse encontro, com esse mobilizando, né, o nosso coletivo, nosso grupo a encontrar a partir das nossas dores, mas também a partir das nossas esperanças. E queria agradecer a Caroline, agradecer o B Campus, que são estudantes da UFOP, do curso de Artes Cênicas. Se vocês quiserem falar também, fique à vontade. Carol, B. Ai, Áquila, agradecer a presença mesmo, o convite, assim. Ler, né, que as pessoas escrevem é algo... É muito maluco, né? A gente colhe um pouquinho do que cada um tá plantando ali no chat, né? Agora a gente não tem a presença. E repetir isso, assim, é muito maluco, assim. Mas também, ao mesmo tempo, eu sinto que faz muito bem, assim, poder ter essa troca, sabe? E agradecer mesmo a você e a todos que estão participando aí, deram esse espaço pra gente. Muito obrigada. Obrigada, gente, por compartilhar o que vocês estão sentindo nesse momento. E agradeço a Áquila o convite. E eu queria que a gente continuasse aquecidas e aquecidos com essas vozes, com essas palavras, que elas nos mobilizassem, né, a pensar, a refletir, a analisar, mas mais do que isso, né, que essas palavras nos ajudem a pisar na terra, a colocar a tirar os nossos chinelos, a pisar na terra, a sentir a terra e a se comprometer com essa, né, que nos alimenta e a nos comprometer com as parcerias, né, que são construídas ao longo da nossa caminhada nesse espaço, nessa terra. E aí, pessoal, no segundo momento aí do meu encontro com vocês, eu gostaria de trazer alguns elementos para a gente poder refletir, para a gente poder pensar, mas meu convite maior é que... e aí, a Mari está compartilhando o PowerPoint. Eu acho que está ok, não está, Mari? Ah, sim, Áquila, sou eu que estou compartilhando, a Bianca. Que está compartilhando. Ah, Bianca, obrigada, Bianca. Tá, eu olhei aqui no chat, tá bom? Ok. Então, eu gostaria, inicialmente, né, dizer que o objetivo da minha fala essa atividade, né, ela tem como título População Negra, Pandemia, Educação, Alargamentos das Desigualdades Sociais. Um tema difícil, né, pessoal? Um tema delicado, principalmente quando se vive, né, na pele, no corpo, o alargamento dessas desigualdades sociais. E aí, a partir desse convite, né, desse grande desafio que foi colocado, mas um desafio necessário, a minha proposta é refletir sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres negras e o lugar da comunidade escolar para a construção de mundos alternativos e de novas práticas de justiça social. Então, aqui, eu já estou trazendo um marco que, para mim, é importante, que quando eu penso, né, na população negra, na pandemia e na educação, eu penso rapidamente nas mulheres, né? E principalmente nas mulheres negras. E aí, ao longo da minha fala, eu quero explicar, apresentar melhor o porquê dessas escolhas, né? E entendendo a comunidade escolar. E essa afirmação ela tem que ser também dita com muita força e com muita coragem. Eu acredito, né, e vejo a comunidade escolar como um espaço para a construção de mundos alternativos e de novas práticas de justiça social. Bom, o próximo slide 3, Bianca, porque eu não consigo ver no... Ah, tá, agora eu estou conseguindo. O slide 3, eu trago a seguinte questão, acho que é o anterior, Bianca, por gentileza, isso.
Então, para começar, pessoal, eu queria trazer duas questões, né? Quando a gente pensa em desigualdade, né? Quando a gente pensa em alargamento das desigualdades sociais, rapidamente me vem duas perguntas. A primeira é para quem essas desigualdades são colocadas? E a segunda, qual o lugar da educação diante dessas desigualdades e desses sujeitos? Quando eu apresento o objetivo da minha fala, eu já coloco, já trago esse marco, mas eu queria estruturar, né, com vocês e construir com vocês a resposta dessas duas questões. Então, quem são os sujeitos das desigualdades sociais e qual o lugar da educação? O próximo slide é importante colocar, né, a partir dessa primeira questão, que desde a primeira notificação de caso de Covid-19 no país, que ocorreu em fevereiro de 2020, e seu primeiro óbito, que foi oficialmente divulgado em março, a trajetória da população negra brasileira foi invadida por uma enorme crise sanitária, social e política. E essa crise, ela se arrasta, né, para muitos corpos, né? Essa crise, ela foi uma descoberta, né? É muito curioso ver isso, que algumas pessoas, nesse momento, começam a anunciar uma dor e um sofrimento diante das contradições sociais e políticas que estão colocadas no nosso país. Mas a população, com essas contradições e essas violações cotidianas sobre os seus corpos. Então, eu estou trazendo aqui alguns marcadores assim, para dizer de qual lugar que eu falo. Eu falo de um lugar que pensa, que pesquisa e que vive as contradições sanitárias e social e política sobre o meu corpo, sobre os corpos, os meus, das minhas, e também da maioria da população brasileira, que é composta por sujeitos negros. E um outro ponto, né, de saída que eu queria colocar aqui para vocês é que os efeitos da pandemia no país têm nos colocado diante de profundas desigualdades estruturais da sociedade brasileira e sua inegável interface entre classe, raça, gênero e território. Pensar a pandemia, pensar as desigualdades brasileiras, também pensar o recorte de classe, o recorte de raça, o recorte de classe e de território. Recente, né, nós assistimos, e muitas de nós, né, sofremos com a situação que ocorreu em Manaus, a ausência de condições para poder respirar de muitos sujeitos, e essa ausência apontada por nós, né, ela revela as contradições que marcam o território brasileiro. Então, quem vive no Sudeste ainda ocupa um lugar de muito privilégio quando a gente pensa na região norte e nordeste do nosso país. E para poder exemplificar essa situação, eu gostaria de destacar, inclusive, a Luana Tolentino, numa reportagem que ela escreveu na última semana sobre quem sofre, né, está sofrendo diante da pandemia, ela traz, ela reforça, né, esse lembrete que nós não podemos esquecer. Essa marca, ela tem que ser anunciada, porque é uma marca que nos convoca a construir outros espaços de luta e de sociabilidade. A gente não pode esquecer que uma das primeiras mortes que ocorreram no território brasileiro foi de uma mulher de 63 anos, negra, empregada doméstica, acometida de hipertensão, de diabetes e outras doenças crônicas, que, segundo a família, pegava 3 conduções para chegar ao trabalho, sendo que ela saía de casa no domingo e só voltava na quinta-feira. Nós não podemos esquecer que uma mulher de 63 anos, negra, empregada doméstica, acometida de hipertensão, de diabetes e outras doenças crônicas, que, segundo a família, pegava 3 conduções para chegar ao trabalho, sendo que ela saía de casa no domingo e só voltava na quinta-feira. A gente precisa lembrar dessas contradições que essa mulher carrega. A gente precisa lembrar das violações que a história dessa mulher carrega.
violações que são observadas na trajetória dela, mas de tantas outras mulheres e homens negros, que nesse momento de pandemia, mesmo com seu corpo marcado por doenças crônicas, e a gente sabe que essas doenças crônicas, hipertensão e diabetes, se relacionam a condições biológicas, mas também e principalmente a condições de vida, a condições de alimentação, a condições de moradia. Então, a gente consegue ver que essa mulher, possivelmente, assim como outras pessoas negras, não tiveram condições dignas de viver, do bem viver. E, além disso, essa mulher, esse fato, ele tem que ser marcado e evidenciado, que essa mulher, ela pegava 3 ônibus, né? Pegava 2 ônibus e um metrô para poder chegar no trabalho. Então, quantas horas que essa mulher gastava para poder chegar ao trabalho, como essa mulher foi exposta, de acordo com a família, né? Possivelmente, para que ela não tivesse que se desgastar, era importante que ela dormisse, né, na casa, situação muito comum, aqui foi anunciada recente no nosso país, que são marcas, né, do processo de escravização sobre os nossos corpos, sobre os corpos negros. Então, ela dormia nessa casa, né, ficava nessa casa de domingo a quinta-feira, e possivelmente com pouco ou raro ou nenhum espaço, momento de descanso. Esse caso, ele nos mostra que um cenário de extrema violação de direitos humanos. Não é à toa, pessoal, não é à toa que a sensação de estar em risco é maior entre as mulheres negras. A sensação de estar em risco é maior entre as mulheres e é maior ainda entre as mulheres negras. O medo que essa pandemia causa, as sensações, né, as ausências produzidas por essa pandemia, ela é sentida, mesmo que às vezes não é vivida ainda, mas o medo de que isso pode chegar, né? Isso vai chegar. E quando chegar, o anúncio do medo, ele é rápido quando a situação de perigo, a situação de desigualdade, a situação de violência, ela rapidamente ela é vivida, pensada, observada pelos nossos corpos. E isso produz marcas que muitas vezes a gente não dá conta de nomear. Muitas vezes a gente não percebe, né? Porque a gente, o tempo todo, estado de alerta, estado de atenção, é algo que está presente nas nossas vidas. Algo que a pandemia tornou mais evidente, né? Ela evidenciou com maior força. E aí eu trouxe uma fala da Grada Quilomba, que é uma psicóloga feminista, decolonial, e essa fala, assim, eu trago ela como uma síntese desses primeiros pontos que eu apresentei aqui para vocês. A Grada Quilomba diz o seguinte, apresenta a seguinte questão. De repente, o colonialismo é vivido como real. Nós somos capazes de sentir. Esse imediatismo no qual o passado se torna presente e o presente passado é outra característica do trauma clássico. Experiencia-se o presente como se estivesse no passado. Por outro lado, cenas coloniais, o passado, são reencenadas através do racismo cotidiano, o presente. E, por outro lado, o racismo cotidiano, o presente, remonta cenas do colonialismo, o passado. A ferida do presente ainda é ferida do passado e vice-versa. O passado e o presente entrelaçam-se como resultado. Então, algo que talvez para muitas de nós é algo que nós estamos, né, vivendo, é uma reatualização do passado, né? O passado, ele, na verdade, é cotidiano essa reatualização. Ele não cessa, né? Dia a dia, as feridas, as marcas do processo de colonização, ele se atualiza através do racismo cotidiano. E aí, para a gente poder seguir, então, nessa perspectiva que a Grada Quilomba nos convida a pensar, que são essas cenas, essas feridas, esses traumas que são atualizados no nosso cotidiano, eu trouxe três janelas que eu gostaria que nós aqui entrássemos, né? Como que essas feridas,
esses traumas, eles são atualizados. A primeira janela que eu gostaria que nós olhássemos é a vida das mulheres negras. A segunda janela é o apagamento e o silenciamento nas relações de trabalho. E a última janela, o apagamento e o silenciamento no interior das suas casas. Quando a gente pensa o apagamento na vida das mulheres negras, o relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2018, ou seja, antes da pandemia, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Já durante a pandemia, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre, que a gente está falando do primeiro ainda, a gente não está falando do segundo, demonstra que cerca de 75% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. A segunda janela, que eu gostaria que vocês olhassem, é o apagamento e o silenciamento das relações de trabalho. As cenas, as feridas e os traumas do processo de colonização são revividas no racismo cotidiano, quando a gente lê o seguinte dado. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe aponta que as mulheres foram as mais prejudicadas pelo impacto econômico da Covid. Isso porque são as mulheres, somos nós, que ocupamos a maioria das profissões com maior precarização e risco. Então, é um dado que, nas nossas histórias, nós ocupamos, nós mulheres, ocupamos a maioria das profissões com maior precarização e risco. Diante do contexto de pandemia, são os nossos corpos os primeiros, né? Ou, muitas vezes, a maioria dos corpos que vão sofrer com essas desigualdades. E ainda, de acordo com a pesquisa realizada, de acordo com a pesquisa realizada pela Sempre Viva, organização feminista, e Gênero e Número, 58% das mulheres desempregadas durante a pandemia são negras. Então, as mulheres e as mulheres negras ocupam profissões de maior precarização e risco. E quando a gente pensa que, além da precarização e do risco, ainda há um dado, né, colocado, que em 2020, esse dado de 2020, que 58% das mulheres que estão desempregadas durante a pandemia, elas são negras. E, por fim, eu queria trazer uma última janela que revela essas cenas, esses traumas vividos cotidianamente, reatualizados pelo racismo cotidiano. Eu tenho repetido isso, que, de acordo com a pesquisa realizada pela Sempre Viva, organização feminista, e Gênero e Número, realizada em 2020, durante a pandemia, mais da metade das mulheres passaram a cuidar de alguém em casa. A gente sabe disso, né? As mulheres que estão aqui nessa sala sabem a sobrecarga de cuidado que foi imposta, né, sobre nós durante a pandemia, seja dos filhos, né, seja dos idosos, das idosas, seja da vizinhança, a atenção que a gente precisa ter com a vizinhança, seja no sentido de lembrar dos cuidados que são necessários para poder sobreviver nesse momento. Agora, o ponto que chama a atenção é que esses dados coletados demonstram que as mulheres negras têm menos suporte nas tarefas de cuidado. Então, todas nós, mulheres, somos sobrecarregadas no sentido do cuidado no momento de pandemia, mas as mulheres negras, nós, mulheres negras, temos o menor suporte nas tarefas de cuidado, algo que não é também estranho, porque, historicamente, as mulheres negras, elas foram abandonadas pelos seus companheiros, os seus filhos foram abandonados, e essas mulheres tiveram que dar conta do cuidado dos seus filhos, né? E tantas outras histórias que a gente consegue perceber de abandono, de violação e de isolamento no processo de cuidado, né? Muitas vezes lembrar, né, que a gente precisa do cuidar do nosso corpo, ainda é um grande desafio para nós.
E aí, pessoal, essas falas, né, esses dados, essas janelas, essas marcas e contradições e traumas atualizados pelo racismo cotidiano, eles nos mostram que o racismo, o machismo e as desigualdades sociais vivenciadas por mulheres negras e que se intensificaram no período de pandemia é uma experiência traumática que nos faltam palavras adequadas para simbolizar. Eu não sei se é assim que você se sente na maioria dos dias, né? Mas a sensação que eu tenho diante de algumas violências que eu presencio, ou que eu vejo algumas amigas, algumas colegas, pessoas próximas a mim, é que faltam categorias, faltam palavras para a gente tentar simbolizar essas dores. Muitas vezes a falta de palavra, ela nos leva a simbolizar no corpo, né? A atualizar no corpo, né? Através de doenças, através de somatização, as dores desses traumas. Um outro ponto, né, que essas realidades, esses dados, eles nos mostram é que o racismo cotidiano ele não é uma experiência isolada. As violências, os abusos produzidos pelo racismo são também memórias coletivas de um passado colonial. Eu marquei aqui a questão da memória coletiva para a gente poder entender que o racismo, essas experiências não são vividas por uma pessoa, por um sujeito, como é sempre destacado, né? Não, é um sujeito vivendo, né? A sociedade brasileira não é racista. Isso é uma experiência isolada. Mas o que a gente vê, esses dados mostram que esses traumas, essas violências, são memórias coletivas de um passado colonial. Então, são vividas por muitas e muitos. Ao mesmo tempo, quando eu destaco memórias coletivas, é no sentido de pensar que os processos e as possibilidades para o enfrentamento dessas desigualdades se dão também a partir do coletivo. Então, é importante e necessário que a gente, enquanto coletivo, enquanto um grupo, né, que está aqui, mobilizado a pensar, mobilizado a acolher, mobilizados a escutar, é importante que a gente pense na importância de produzir outras memórias coletivas para romper com esse passado colonial que é reatualizado cotidianamente nas nossas histórias. E aí, pessoal, caminhando para o fim da minha fala e trazendo a última questão que eu trouxe no início, qual, então, o lugar da educação diante dessas desigualdades desses sujeitos? Uau, né? Não sei como que vocês estão, né, diante disso, mas eu, particularmente, fico muito tocada, eu fico muito... todas as contradições, né, que é algo que eu tenho trabalhado, né, para poder pensar e intervir, são questões que nos doem, né, que mobilizam muito a gente. Ao mesmo tempo, eu penso que nós, enquanto profissionais da educação, que estão sempre em formação, né, professores, estudantes, a gente sempre está nesse processo de formação dentro desse campo da educação. E algo que talvez nos mobilize, talvez por isso vocês estão aqui também, é pensar qual que é o lugar da educação diante das desigualdades enfrentadas, né, por esses sujeitos. Qual que é o nosso lugar diante desses sujeitos, né? Então, essa questão, eu imagino que é algo que nos mobiliza, que tem que nos mobilizar. Para além dos métodos, né, metodologias de ensino, para além do conteúdo escolar, é importante a gente pensar qual que é o lugar da educação diante das desigualdades que estão colocadas, qual que é o lugar da educação diante dessa situação de pandemia que produz e reforça desigualdades. E aí, só para nos localizar, né, nesse campo da educação, é importante lembrar, imagino que a maioria aqui já tenha, né, é uma informação que vocês já tenham, mas eu queria reforçar que a rede pública de ensino ela é responsável pela maioria das matrículas nas etapas de alfabetização, 78%, do ensino fundamental, 83%, ensino médio, 88%, nas quais a maior parte dos idades matriculados é formada, né, por sujeitos pretos, pretas, pardos e pardas. Então, na educação pública, esses dados é da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a educação pública ela tem um destaque para a gente poder pensar a realidade da população preta e da população parda nesse país. É importante a gente entender, né, quando a gente discute essa temática, quando a gente traz essa temática para o debate
quando a gente articula o debate da educação para as relações étnico-raciais, é porque a gente está dizendo que a educação pública ela ocupa uma centralidade no processo de formação, de educação, do enfrentamento das desigualdades sujeitos pretos e pardos no nosso país. O último dado que eu queria colocar para vocês é que há uma expressiva desigualdade racial, né, nesse momento de pandemia, no ensino fundamental. 76% dos pardos e 75% dos pretos não têm acesso a computador com internet. Então, o acesso à internet, muitas vezes, se dá pelos dados móveis do celular, quando isso é possível, entendendo todas as limitações que estão dadas pelo celular, né? Porque você não consegue baixar, você não consegue ver vídeos. Então, um número significativo de estudantes, de acordo com essa fonte, não tem acesso a um computador e a uma internet. Esse mesmo estudo, ele mostra que a maioria dos estudantes, se não me engano, entre 80% e 90%, não tem um espaço adequado para poder estudar, porque o quarto é dividido com uma ou mais pessoas. Além disso, o celular ele é dividido também entre muitas pessoas. Então, enquanto os brancos, o percentual é 53% quando a gente pensa o acesso ao computador e à internet. E aí, quando a gente pensa em desigualdades regionais, nas regiões norte e nordeste, essa proporção são superiores a 80%. Então, quando a gente pensa em realidade norte e nordeste, a gente tem uma média de 80% de estudantes que não têm acesso ao computador com internet. Bom, pessoal, e aí, diante dessas desigualdades que são reafirmadas, né, sobre a vida das mulheres, são atualizadas sobre a vida das mulheres, intensificadas, né, alargadas diante da pandemia, diante dessa realidade da educação pública e das contradições que são colocadas nela nesse momento, e entendendo o lugar dela para a vida da população preta e parda nesse país, eu entendo, e aí com muita esperança, eu não sei como que vocês veem isso, né? Como que vocês leem isso que eu vou falar a partir de agora, mas abrir mão dessa crença, dessa postura e dessa ação, é abrir mão da possibilidade de cultivar esperança. Então, eu trago aqui, né, da escola, ela defender o encontro comunitário. O encontro, aí eu estou trazendo o Fonseca, mas ele está dialogando com o Moreno, que é o propulsor do psicodrama. Ele fala que o encontro significa a confrontação, o confrontamento, o confronto. O encontro é o contato de corpos, é a oposição de luta, é ver e perceber. O encontro é compartilhar e amar. Comunicar-se de maneira primária, intuitiva, por meio da linguagem e gestos, pelo beijo ou abraço, levando ao uno. Compreende não só o amor, mas as relações hostis e ameaçantes. Expressão de duas ou mais pessoas que se encontram, não só para olhar-se ou enfrentar-se, mas para viver e experimentar-se, como atores, cada um em seu próprio direito. Não é empatia, mas sim a realização própria através do outro, a identidade, a experiência rara, inesquecível da reciprocidade total. Então, a aposta que eu faço, né, é a importância da escola, se colocar nesse lugar do propulsor, daquele que mobiliza o encontro. O encontro que ele é marcado muitas vezes, no próximo slide eu coloco isso, que o encontro ele é o lugar, Bianca, se puder, por gentileza, passar, que eu falo que o encontro ele é o lugar do conflito, né? É o lugar, muitas vezes, de enfrentamento, é o lugar difícil, né, de estar. Mas também, e aí é esse encontro que eu defendo, que o encontro é o lugar da reciprocidade, além do conflito, né, que ele é necessário, que é através dele que a gente se reconhece, mas também é o lugar da reciprocidade. O encontro é o lugar do compartilhar, é o lugar da possibilidade. E aí a aposta que eu faço, né, o encontro é a possibilidade de ser e de tornar-se voz. Então, nesse momento de tantas contradições, quando eu coloco que a escola, né, tem esse lugar fundamental para a construção do encontro comunitário,
entendendo a importância da escola para ser um agente para que esse sujeito tenha sujeitos negros e negras que ocupam o espaço escolar, para que as trajetórias das mulheres, que historicamente têm sido mulheres negras e mulheres, né, têm sido mulheres não negras, têm sido marcadas por violências, por silenciamentos, por apagamentos. A minha aposta é que a escola seja esse lugar de encontro, de possibilitar que esse sujeito torne, né, e que seja voz na sua história de vida. A Bell Hooks fala que nós precisamos criar uma comunidade para criar um espaço de abertura. Em vez de criar um espaço de segurança, penso que o sentimento de comunidade cria a sensação de um compromisso partilhado e de um bem comum que nos une. Então, essa perspectiva da comunidade, né, da unidade, daquilo que é comum, mas daquilo que é único e subjetivo de cada sujeito, é algo necessário para a gente poder pensar encontros e possibilidades de partilha que nos convida a pensar algo que é comum e pensar como que nesse comum a gente pode pensar a construção de outras memórias, memórias de vida, memórias que entendam e se comprometam com os nossos corpos e com as potências dos nossos corpos. E para finalizar, eu trouxe a ação, né? Que é da Escola Bento Rodrigues, que foi destruída pelo crime do rompimento de barragem Fundão. E diversos, alguns com maior, outros com menor intensidade, mas esse crime, né, é algo que está aí colocado para os nossos corpos e para as nossas histórias e trajetórias enquanto população brasileira. E ele destruiu, né, não, toda a cidade e também a Escola Municipal de Bento Rodrigues. E na próxima imagem, quando ela... Bianca, se você puder, isso. Essa foto é um ano após o crime, e aí nas ruínas, né, da escola foi colocada essa palavra, justiça, e no sentido de lembrar o desejo, né, dessa população com relação a esse crime tão violento. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, quando eu vi essa imagem, por que a escola, né? Por que utilizar o espaço da escola para colocar uma palavra tão potente, que é essa palavra de justiça? A escola, para quem não sabe, ela foi transferida, né, para... Se você puder deixar aqui, Bianca, por gentileza, nessa imagem. A escola de Bento Rodrigues, ela foi transferida para Mariana. No slide 22, Rebeca, Bianca, por favor. Aliás, 22 não, 23, que é esse mesmo. Pode deixar aqui, aí eu só vou concluir, aí depois a gente passa para o seguinte. A população de Bento, ela foi trazida para Mariana, e algo muito difícil, né, que essa população teve que vivenciar foi a separação do território. Além da separação do território, eles tiveram que viver a separação entre as pessoas, né? Então, cada pessoa atualmente está no lugar da cidade. Então, houve uma destruição, né, total, tanto do território, mas também dos laços sociais entre os sujeitos. E a escola, e aí eles fizeram, né, eles distribuíram, né, assim, dividiram toda essa população, e a Escola de Bento Rodrigues, atualmente, ela tem sido o lugar do encontro. As pessoas usam a escola, esse espaço, para poder encontrar suas pessoas queridas, para poder conversar, para poder lembrar do passado, as boas memórias do passado, mas também para reivindicar um espaço, os direitos dessa população. Então, a escola, ela tornou-se esse lugar do encontro comunitário, esse lugar onde as pessoas pensam na possibilidade do enfrentamento dessas violências e dessas injustiças que marcam, né, emblemática, né, no sentido de nas ruínas dessa escola ainda há sujeitos que gritam, que constroem
justiça social. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente pensa o que é as nossas escolas hoje, né? Como que os nossos laços eles foram fragmentados, foram fragilizados diante dessa pandemia, quando a gente pensa no espaço da sala de aula, né? A gente não se vê, a gente não se encontra, a gente se encontra nesse espaço quadrado, a gente só consegue se ver, né, de forma quadrada, nós que defendemos tanto a possibilidade de fazer uma roda, de olhar um para o outro, a gente nos foi tirado, né, essa possibilidade, entendendo a importância da nossa segurança, né, nesse momento. Ao mesmo tempo, diante desses destroços, né, diante de tantas situações de desesperança, é importante que o encontro comunitário, é importante que a escola continue sendo esse lugar de produção. E aí tem que ser uma perspectiva criativa e viva de construção de justiça social no nosso país. E aí, por fim, eu trago aqui mais uma vez a fala da Grada Quilomba, que a margem ela não deve ser vista apenas como espaço periférico, um espaço de perda e privação, mas sim como espaço de resistência e possibilidade. A margem ela se configura como espaço de abertura radical e criatividade, onde novos discursos críticos se dão. Assim, a margem é um local que nutre nossa capacidade de resistir à opressão, de transformar e de imaginar mundos alternativos e novos discursos. Então, quando a gente pensa que a população, né, de Bento Rodrigues ela é formada majoritariamente, se não me engano, de 70% a 80% de pessoas negras, então não é à toa, né, que essa situação ela ocorre e está sendo vivida desse modo, né, 5 anos sem reparação. Ao mesmo tempo, é nessa margem, em diálogo com a escola, que esses sujeitos têm a possibilidade de produzir espaços de abertura, de criatividade. É nesse espaço, em diálogo com a escola, nos encontros possibilitados pela escola, que esses sujeitos podem resistir à opressão e alimentam, né, o sonho de transformar essa realidade em mundos alternativos e construir novos discursos para que a sua voz ela seja ouvida e que ela seja acolhida como algo importante, como elemento importante para a construção de outras práticas e de outros modos de encontro dentro da nossa sociedade. E aí, por fim, eu finalizo com essa imagem que eu coloquei, né, aí de Bento, para que a gente lembre, né, que do nosso lugar social, político, o nosso lugar de enquanto sujeitos, né, de afeto, de amor, para poder encontrar outros caminhos aí para essa situação que a gente está vivendo. Que a escola seja esse lugar, né, de produção de justiça social. Então é isso, galera. Muito obrigada pela escuta, por estarem aqui. Partilha. Professora, Oi? você vai abrir um momento para perguntas, para discussão? A gente pode, se o pessoal quiser trazer, né, suas considerações, questões, perguntas, vocês podem ficar à vontade, pessoal. A ideia é acabar... Qual que é o horário, gente, para finalizar a atividade? Até 1 hora, mais ou menos, 12h40, 1 hora, por causa que alguns dos nossos alunos da FAI têm aula de novo a 1 hora, então a gente tem um tempinho ainda para perguntas. Então, a gente tem aí 20 minutos, né, mais ou menos, 15, 20 minutos para vocês trazerem, né, as questões de vocês, fiquem à vontade. Assim como a gente começou, né, falando da gente, falando das questões que nos tocam nesse momento, então fique à vontade também para ocupar esse espaço, né, esse espaço é de vocês, esse espaço é nosso. Áquila, você tocou Olá. em pontos que vai do macrocosmo
e das estruturas racistas, violentas, que nós enfrentamos como povo preto em terras coloniais desde que o mundo é mundo. Dentro da perspectiva do microcosmo social, você também ouviu relatos muito fortes de mulheres que estão aqui se desnudando, né? Dizendo das faltas. A falta de saúde física e mental, a falta do abraço aos avós, que agora no isolamento não é possível, falta de segurança, de coragem. E o Brasil já foi classificado como um dos péssimos países para se nascer mulher. Diante dessas constatações e narrativas, eu te pergunto, quais são as observações que você faz, enquanto também uma pessoa que atua no campo da psicologia, com relação à terapia? A indicação, a terapia online, você também postula como algo, claro, né, necessário. Quais são as observações que as mulheres devem fazer ao contratar um profissional? Boa pergunta, Vitória. Desse lugar, né, da psicologia. Então, sobre as questões, né, da terapia, é muito comum, Vitória, ano passado, junto com a professora Cristina e uma colega, Adelina, nós elaboramos um espaço, um projeto, o nome dele era Entre Encontros, que tinha como proposta o acolhimento e saúde mental. E nesse espaço, assim, é algo que é comum a gente observar, não só, né, nesse espaço, mas de forma geral, é que a população negra não se vê em contato ou encontro com uma psicóloga ou um psicólogo, né? Primeiro, em função dos estereótipos que marcam aí esse lugar, que é um espaço para pessoas loucas ou em sofrimento intenso, né? De saúde mental, com depressão, enfim. Mas também pela impossibilidade de se imaginar falando sobre si, né? Eu posso dizer sobre mim, assim, eu posso dizer sobre as minhas dores. Há um espaço onde eu vou ser escutada, há um espaço onde eu vou ser compreendida e onde as minhas dores elas não vão ser diagnosticadas. Então, essa questão ela é um grande impasse aí para muitas pessoas negras procurarem esse acompanhamento, né? Além disso, a questão financeira, né? Porque é um espaço, e aí, inclusive por isso que eu me autodeclaro uma psicóloga comunitária, no sentido de que a psicologia ela é bastante elitista, né? A formação da psicóloga, do psicólogo, é muito elitista, eu formei na FMG, então a maioria dos meus colegas, eles tinham uma trajetória, né, de privilégio, que era muito estranha, assim, para mim. Gente, como que alguém, enfim, entra na universidade falando francês, inglês, espanhol, enfim. Ao mesmo tempo, essas diferenciações, né, essas hierarquias, elas seguem também no mercado, né? Então, a terapia é um serviço caríssimo, né? Eu tenho vergonha de falar, né? O preço médio de uma terapia que eu sei aí, né, a partir do meu contato, eu me envergonho de dizer. E não porque eu não acho que o profissional psicólogo não deve cobrar o valor para o reconhecimento do seu trabalho, mas entendendo que a gente precisa fazer recorte de algo com a nossa realidade social, né? Bom, mas de qualquer maneira, isso se torna muitas vezes dificultadores para esse encontro com a terapia. Agora, o que eu penso, né, sobre esses impasses? A gente também tem vários grupos de psicólogos e psicólogos. Eu faço parte de um desses grupos, que é um diálogo, né, das teorias psicológicas com a realidade da população negra. Entender que muitos dos nossos adoecimentos são resultado do racismo. Então, a gente precisa interrogar essa estrutura racista para a gente poder pensar a nossa saúde mental.
para a gente poder pensar o nosso bem viver. E, ao mesmo tempo, a gente tem profissionais que estão comprometidos, né, com esse acolhimento, no sentido de oferecer preços populares, né, para estudantes, para a população que não tem recursos para pagar. Ou, em alguns casos, inclusive, de não pagar, né, porque mesmo, às vezes, o preço popular, para alguns, o pouco é muito, né? Então, e essas possibilidades, inclusive, se alguém precisar, né, gente, já coloco aqui também à disposição, no sentido de tantas incômodos, dores, sofrimentos que foram colocados aqui. Se alguém precisar, podem passar na pessoal da organização meu contato, que eu posso indicar alguns espaços, profissionais qualificados, profissionais que se comprometem com a luta antirracista, para poder acolher vocês, né, acolher as dores de vocês nesse momento que a gente não tem perspectiva, né, para poder acabar. Então, essas desigualdades que foram colocadas aqui, elas tendem, né, a tornar-se mais intensas. Então, a gente precisa que, nesse espaço de terapia, que as nossas vozes sejam escutadas, para que a gente consiga não marcar no nosso corpo, mas anunciar, né, para o outro, para as outras, as nossas dores, para que eles também se comprometam com elas. Nossa, amiga, ouvir você é sempre um presente. E é maravilhoso essa tentativa nossa, cotidiana, de desconstruir esse espaço com a psicologia como algo destinado só aos pacientes mais graves. Todos nós estamos enfrentando dilemas em que também não adianta ir para o campo só da solitude, embora ela seja também importante. Quer dizer, você estar consigo não deveria ser um problema, mas se é um problema, que se busque ajuda, né? É fundamental a gente dizer isso. E na esteira dessa discussão está também o autocuidado, o autoconhecimento, né? A gente vê aí várias lives falando do autocuidado, e aquela mulher que está dilacerada por dentro não consegue perceber, sequer consegue digerir o que significa o autocuidado. Eu queria que você falasse um pouco também na sua perspectiva. Eu noto que, às vezes, né, claro que não sempre, mas o autocuidado pode conceber, por exemplo, um mascaramento dessa dor, uma tentativa de distanciar essas mulheres de um atendimento psicológico adequado, não é? E aí eu acho que também tem um mau uso, né, de determinadas áreas do conhecimento, sobretudo na pandemia, em que não há esse trato mais cotidiano, esse chegar, esse acolhimento. Então, as mulheres também podem ser presas muito fáceis de discursos que, na verdade, estão silenciando cada uma delas. Então, eu acho que esse momento é um momento assim oportuno de falarmos a respeito disso. Mas professor é chato, né, gente? Estou falando demais, vou ficar aqui só ouvindo, que eu adoro ouvir Áquila. Eu adoro esse encontro, Vitória. Assim. Gente, eu sou uma admiradora de Vitória assim, nas redes sociais, porque ela tem uma potência de dizer, é como se fosse, você diz aquilo que eu não tenho ainda coragem de dizer, sabe? Então, você sempre coloca elementos que eu falo, uau, era isso, sabe? Uau, que bom, né, que você falou, porque é muito disso, né, assim, as dores, né, as violências que foram... O nosso silêncio, né, ele foi construído, assim, né, de uma forma muito... com estratégias muito fortes e potentes que, às vezes, nos impossibilita de dizer, né? E quando você vê uma outra mulher negra dizendo, aí você vai se autorizando, né? Se autorizando a viver o seu corpo, a viver a sua voz de outras formas também. Sobre o que você colocou do autocuidado, é interessante, né, professora Vitória, que quando a gente se constrói enquanto sujeito, a gente não se constrói sozinhos, né? A gente se constrói com o outro. Então, esse reconhecimento do meu corpo, né, que eu sou um sujeito no mundo, o reconhecimento dos meus sentimentos, a nomeação do meu desejo, ela se dá em articulação, né, em relação com o outro, com a outra, né? A princípio com essa mãe, para alguns, né, para outros são outros cuidadores, mas se dá com o outro. E é muito, muito estranho quando a gente pensa no cuidado, a gente usa esse termo desse modo, né? Como que
a gente se faz com o outro, mas no momento do cuidado é a gente que tem que se virar com as nossas mãozinhas, os nossos pezinhos e o nosso bolso para poder nos cuidar, né? É muito contraditório, estranho, né? Quando o capital, né? Eu entendo que esse mau uso desse termo, ele nos convoca a ser fortes, né? Que é algo que está aí colocado. Somos mulheres fortes. No Dia das Mulheres, né? Recente, todo mundo falando da nossa força, né? Mas se a gente se constrói no coletivo, né? As nossas curas também se dá também no coletivo, né? Um coletivo que nos ame, que nos respeite. Então, eu entendo que esse autocuidado ele é importante, mas eu tenho muita dificuldade de ver que ele se dá de forma solitária. Eu penso que se vocês, né, enquanto grupo aqui, se o grupo, vocês enquanto mulheres estão vivendo o autocuidado de forma solitária, é importante se interrogar, assim, né? Onde que está a nossa rede, né? E se essa rede, né, que eu tenho nesse momento, ela está sendo suficiente, se eu preciso me ousar criar outras redes para que eu pense o autocuidado. Aí, no sentido até de um lembrete, né? Porque às vezes o outro não vai cuidar, mas ele vai me lembrar né? Isso é relação. Amiga, olha, eu não estou bem, assim, eu estou precisando você não está bem, você olha como que você está. E aí, opa, peraí, eu preciso... Ou então, amiga, descansa. Aí, opa, peraí. Isso é uma perspectiva de um autocuidado relacional. Eu preciso descansar. A decisão é minha. Mas, às vezes, eu estou tão ali imersa, né? Em tanto de trabalho para poder entregar, todo mundo no final do período, pelo menos na UFOP, um tanto de demandas de casa, filho, enfim. E aí eu preciso do outro para me lembrar, olha, vai dormir, né? Então, isso é muito... com as mulheres mães, assim, eu, né, sou mãe, eu vejo muito isso, né? Como que esse autocuidado de uma mulher mãe, galera, isso não se dá sozinho, né? Para uma mulher, ela fazer a unha, né? Eu fiz a minha, mas assim, eu tenho que mudar o mundo, né? Junto com o meu companheiro, junto com a minha filha, para que eu consiga olhar para as minhas unhas. Então, é isso, assim, rendi, né? Mas porque isso me toca também, né? Essa é uma questão que me toca. A Sabrina colocou... Tem uma pergunta da Sabrina. Tem uma pergunta no chat. No chat, pode falar, Mariana. Áquila, você comentou sobre a potência do encontro e a importância da escola promover esse espaço. No entanto, penso que, nos moldes atuais, a escola tem falhado em proporcioná-lo. Como reverter essa situação? Como a escola pode proporcionar o encontro? Bom, galera, eu vou falar da minha perspectiva enquanto professora, sabe? Eu tenho, assim, dentro das minhas práticas, tentado assumir uma postura subversiva. Porque a sala de aula, ela não é um espaço de encontro, né? As cadeiras estão ali uma atrás da outra, a gente tem o tempo, né? Tem o tempo de entrada, o tempo de sentar, o tempo de lanchar, o tempo de... a temporalidade da escola, ela é marcada o tempo todo por hierarquias, né? Quando a gente pensa todas essas marcações de tempo, a gente está dizendo que há alguém que diz que há um melhor tempo para poder sair, um melhor tempo para poder entrar, um melhor tempo para poder sentar, e um melhor momento de comer. E eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas o que eu estou dizendo é que essa temporalidade ela é pensada dentro de uma hierarquia. E por haver uma hierarquia, há silenciamentos. E aí eu entendo que para que a gente produza um encontro, a gente precisa assumir, né, uma postura subversiva. E aí eu até vou trazer aqui para vocês, que não conhecem, o livro da Luana Tolentino, que é Uma Outra Educação é Possível, e ela apresenta vários exemplos, assim, várias situações que ela subverte a temporalidade da escola, né?
Ela tinha que estar ali no quadro, passando muitos conteúdos, mas ela articula o conteúdo com possibilidade de encontrar, de trocar cartas entre os alunos de um país de África com os países da escola dela. Ela junto com os professores e professoras, ela mobiliza um desfile de mulheres negras, né, de estudantes negras na sala de aula. Então, são posturas subversivas que se opõem à temporalidade da escola e que mobilizam o encontro. E aí, o que eu quero pontuar é que o encontro, galera, eu entendo como uma das únicas possibilidades para que a gente consiga escutar a nossa voz, escutar a voz do outro e produzir possibilidades de resistir dentro desse processo colonial, moderno colonial, que vivemos cotidianamente. Eu acho que a Sabrine colocou uma questão, eu posso ler aqui. Que você comentou sobre a potência do encontro, a importância... tá, isso, né? Aí a próxima é a Bianca. Eu acredito que esse autocuidado, enquanto mãe, eu tenho sentido com o movimento de Xena, pois é tão grande a movimentação que preciso fazer para cuidar de uma coisa tão corriqueira. Quando faço as unhas, me sinto tão melhor. Quando cuido do cabelo, parece que tive um momento de encontro comigo, com minha essência. Parece exagero, mas sinto isso nesses momentos. Mas é isso mesmo, Bianca. O cuidado, né, dos nossos corpos é algo que, principalmente para nós, né, mulheres, mães, negras, é algo que nos foi tirado. Então, qualquer ato de cuidado, né, ele se torna uma grandiosidade aí para a gente. Então, por isso que é importante nós, enquanto coletivos, né, a gente reafirmar a importância de sustentar esses espaços e esses caminhos de encontro e de cuidado. Vitória, eu vi que você está com o seu livro na mão, eu até pensei, se nossa Vitória estiver lá, eu vou propor um sarau final, assim, para ela apresentar uma poesia, porque, na verdade, eu queria ler, mas meu livro ainda não chegou, estou aqui ansiosa, e eu também queria ler uma parte, né, do livro de poesias que a gente escreveu aqui no UFOP. O que vocês acham, galera? O que você acha, Vitória? Para a gente finalizar. Excelente. Já quero te ouvir. Vamos lá, gente. Eu também quero te ouvir, Vitória. Gente, o epílogo do livro, né, uma parte do livro Mandingas, o encontro de trajetórias negras. Esse livro ele foi construído por estudantes negros e negras, cotistas da Universidade Federal de Ouro Preto, e esse texto ele foi elaborado pela Cristina Carlos Sacramento, que também é uma mulher negra, professora da UFOP. Sigamos abrindo caminho. Pretas, pretos, sigamos lado a lado, seguremos as nossas mãos. Nos lembremos a cada instante que estamos no mesmo caminho, lutando a mesma luta para construir os nossos sonhos. Não devemos nos afastar, nem podemos deixar de ouvir as nossas vozes, pois o que nos aproxima é tão complexo e plural, mas ao mesmo tempo tão comum que nossas trajetórias se encontram nas angústias, dores, indignações, mas, sobretudo, na esperança e potencialidade. Aquelas e aqueles que vieram antes de nós, cada uma à sua maneira, nos deixaram um legado valioso de conhecimento, no mundo sempre disposto a nos calar, intimidar e aniquilar. Elas e eles resistiram, nós resistiremos. Nós também abriremos caminhos para as nossas e os nossos. É exatamente essa convicção que deve nos mobilizar a buscar incansavelmente por mais pretas e pretos, a sussurrarmos incontáveis vezes este mesmo apelo como uma prece.
Sigamos lado a lado. Seguremos as nossas mãos. Nossa, que prazer ouvir, Áquila. Um prazer enorme. Nós somos amigas virtuais, mas eu tô doida, né, que essa vacina chegue para todas nós e que a gente possa fazer esse aquilombamento mesmo presencial, né? Falta-nos o abraço que queremos dar uma na outra. Mas as palavras também nos abraçam e nos acalantam, né? Sobretudo nesse período ainda em que corremos risco, né? O nosso abraço tem sido um risco de vida. E, por enquanto, cuidemos muito bem umas das outras. E nos cuidemos também. A perspectiva de autoconhecimento, ela é muito importante. Ela tem que ser precedente ao autocuidado, por uma razão. Se você se conhece realmente a fundo, você precisa se dizer quando você precisa calar, precisa descansar, precisa dormir, precisa de sossego. Você precisa dizer dessas questões e não naturalizar toda a pressão que a gente vem vivendo como se você suportasse. Tem sido insustentável, insuportável a dor das mulheres, insuportável. Bianca está dizendo aqui para a gente, né, que ela acredita que esse autocuidado, enquanto mãe, ela sente, até mesmo quando uma coisa corriqueira lhe é possível, como fazer unha, para cuidar do cabelo. Nós precisamos dar um basta. Olha, eu reservei um tempo para mim esse dia. Eu preciso de 3 horas antes de dormir. Fica com a criança para mim, por favor. Temos que verbalizar essas questões, porque a sociedade simplesmente há muito naturaliza as opressões que a gente vive, e são várias. Dentre elas, ser mulher. Ser mulher numa sociedade machista já é resistência. Ser mulher negra numa sociedade racista e patriarcal é uma outra resistência. E nós não vamos retroceder 1 milímetro para que essa sociedade se diga em paz. Ao contrário, continuemos a nossa resistência, ainda com todas essas questões. Lorena diz para você, Áquila, que a partir do paralelo feito entre práticas coloniais do passado e o racismo cotidiano que é presente, é possível pensar uma outra estrutura complementar à da escola e que auxilie na educação, tendo em mente a importância da comunidade na formação. Também acredito, né? Penso que essa terceira via só é possível quando a gente verbaliza esse outro mundo. Você falou do livro da Luana, eu vou aqui falar do meu, né, que você vai receber aí na sua casa. Nós pensamos aqui com assistência de vendas, como seria o melhor caminho. E aí a gente já tem uma entrega contratada, mas não contemplou Ouro Preto, então vai ter que ser via correio. Mas fique tranquila, vai chegar em suas mãos essa obra, Conexões Afromulheristas, que tem muito de nós, sem dúvida. E aqui eu vou trazer um poema para falar sobre a relação entre uma mulher preta e um homem. O poema se intitula A Noite. Ele está na página 63 do meu livro. A primeira palavra do teu corpo sou eu. Sou eu aquela que sopra amor na sua vida. Você nasce para mim, a cada vez que sonha. Quando fechas os teus olhos, me vês. Estou na verdade que a tua íris revela. Sua sede de amor tem meu nome. Sou eu a verter o desejo na tua boca. Não vês, preto, que me roubaram de ti, que sequestraram nosso sentimento ancestral? Ocultaram da tua mente a beleza que sou e que és? Sou sua água e o teu alimento, a raiz e o espelho. Por isso, construo palavras na linha do nosso horizonte. Quero matar minha vontade na saliva dos teus beijos. E essa questão dos desejos de uma mulher, né? Dos segredos que nós também ocultamos, das verdades que queremos revelar, diz respeito à constituição de quem nós somos como mulheres. Seres intelectuais, sim, resistentes,
mas não para atender ao chamado colonialista de sermos fortes o tempo inteiro. Precisamos reconhecer a humanidade em nós e não podemos esperar que a sociedade acorde nesse sentido. É preciso que a gente se coloque inteira nas palavras que endereçamos a outros. Claro, dependendo de todos os contextos, porque também nós não somos, não é, inocentes assim, que não sabem de nada. Ao contrário, as mulheres sabem de tudo. Somos nós que fazemos essa sociedade acontecer. Por isso que temos que ter cuidado com as nossas palavras, mas não vamos deixar de verbalizá-las. Tanto o desejo quanto o sofrimento também se manifesta através das palavras. Precisamos delas e precisamos mais que nunca entender que nós estamos, mesmo afastadas, fazendo parte de uma luta que é coletiva. Um beijo a todas, muito obrigada, Acla. Sim, é incomensurável seu conhecimento, né? Nossa, maravilhoso demais. E aqui, é claro, vou deixar com as nossas anfitriãs, Bianca e Mariana, as considerações finais. Nós temos aqui uma pergunta no chat da Lorena, eu vou passar ela para você, Aquila, rapidamente. Ela pergunta que, a partir do paralelo feito com as práticas coloniais do passado e o racismo cotidiano presente, é possível pensar em uma estrutura complementar à da escola que auxilia na educação, tendo em mente a importância da comunidade na formação e inserção do ser, principalmente em uma percepção africana. Isso significa mais complexo nessa nossa sociedade de atravessamentos culturais? Tá mudo, Aquila? É porque eu entrei no chat para poder ler a pergunta, né? Só para poder entender os pontos que a Lorena colocou. Então, a partir do paralelo feito entre práticas coloniais do passado e o racismo cotidiano, é possível pensar em uma outra estrutura complementar da escola, que auxilia na educação, tendo em mente a importância da comunidade na formação e inserção do ser, principalmente em uma percepção africana. Isso fica mais complexo nessa nossa sociedade de atravessamentos culturais. Quando você fala, Lorena, dessa estrutura complementar, é no sentido do diálogo da escola com o território ou no sentido de pensar uma formação que rompa, que tenha um rompimento com a escola e uma formação que se dê no território? Eu fiquei com essa dúvida. Lorena? Porque, por exemplo, se a gente pensa numa perspectiva complementar, né, do território, quando a gente pensa no território, a gente precisa considerar, né, que a escola tem esse compromisso de diálogo com o território, né? Ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade, na verdade, essa pergunta vem de uma tentativa de ver alguma opção para a escola facilitar esse encontro. E aí você está apontando isso enquanto um encontro possível com o território. É isso? Com a comunidade. Uhum. E sim, né? Quando a gente pensa nesse contexto que a gente vive de apagamento, né, e de não reconhecimento dos saberes tradicionais, por exemplo, esse encontro ele é muito mais difícil e delicado, mas, ao mesmo tempo, inclusive, é o que eu tenho defendido, Lorena,
é que o encontro com as comunidades, né, tradicionais, é uma possibilidade que não sejam apenas aquelas propostas pela modernidade, né, e que são as que a gente vive muitas vezes no espaço escolar, mas saídas que pensem essa percepção, né, de África, dos povos tradicionais, dos povos originários, e eu entendo que há um encontro, né, e uma possibilidade de mudança, de transformação a partir desse lugar. Eu não sei se eu consegui responder a sua questão, porque eu fiquei pensando no tempo, mas se você quiser, Lorena, entrar em contato comigo, vai ser um prazer conversar sobre esse tema com você. Estou entendendo que você está fazendo uma discussão a partir das comunidades tradicionais, e que é algo que eu tenho muito interesse também de pensar, até porque essas comunidades são elas, né, que nos convidam muitas vezes a pensar a coletividade. Bianca, eu enviei para você uma nuvem com as palavras que foram construídas aqui no nosso encontro. B gentilmente construiu essa nuvem. Se você puder projetar, por gentileza. Só um momentinho que eu estou baixando aqui, tá bom? Ah, tá. A ideia, pessoal, acabou que eu tinha pensado inicialmente em fazer essa proposta, mas achei que eu não ia ter fôlego, mas graças a essa parceria, né, importante de B e da Carol, eu consegui, a gente conseguiu, né, construir, então, uma nuvem que é um espelho dos nossos gritos, né, dessa manhã. Então, que a gente possa se ver, né, nesse lugar que a gente conseguiu falar de nós e possibilitar encontros. Então, esses são os nossos gritos, né, e que a gente possa se unir coletivamente para que eles sejam escutados. Que a gente ocupe, né, o território virtual, as nossas casas, com essas falas, com essas palavras. Obrigada, B. Campos, obrigada, Bianca, pela parceria, a Mari, a Adriele, Vitória, a professora Vitória, pelo convite. E obrigada, pessoal, por essa manhã muito potente que me abraçou com muito carinho. Nós que agradecemos, foi uma honra. Realmente, eu queria agradecer as meninas por esse momento de aquilombamento. É um momento muito importante para a gente, porque eu acho que a gente, mesmo separado fisicamente, consegue se fazer junto, ficar junto, assim. E esse momento de palavras, de ideias que a gente conseguiu colocar para fora, eu acho que foi um momento de extravasar um pouco os nossos sentimentos. Eu queria agradecer a Áquila, a B, a Caroline, a Mari, as meninas que se fizeram presentes, a todos os nossos convidados que estão aí presentes. Nós tivemos 45 pessoas presentes na nossa palestra. Eu queria agradecer imensamente a vocês por esse momento e dizer que espero vocês às 5 da tarde na nossa próxima palestra. Até Belém do Pará, gente, que lindo. Nossa, um mosaico de muitas, muitas, muitas questões. Bom dizer para vocês que tanto o evento da manhã quanto da tarde, né, quase noite, eles estão dentro da ambiência dos 21, né, marcados, datados, históricos dias de março. 21 de março de 2021. Tempo para pensarmos o que significa a eliminação do racismo no Brasil e no mundo. Esses dois eventos são propostos pelo NEPER e nós agradecemos muitíssimo, né, enquanto coordenação, a presença da Áquila conosco, também Mariana, Bianca, que são as nossas anfitriãs,
para esses eventos acontecerem. Muito obrigada a todos que contribuíram e aguardamos vocês. Tchau, pessoal. Bom evento e espero aí que a gente se encontre em outros espaços para seguir trocando, seguir se acolhendo e produzindo conhecimento sobre nós. Um abraço. A gente vai pedir antes que todos se despeçam, Áquila. Quem puder, né, abrir a câmera para fazermos o registro. Esqueci desse ponto, né, importante para o NEPER também. A gente faz aqui um print da tela, quem puder, né, abrir. Ivanize, lindeza. A Bianca. Saudade! Que povo lindo! Ai, que bom vocês abrirem a câmera para a gente ver vocês. Lorena. Isadora, abre sua câmera. Isso, gente. Vamos ver a carinha linda de todos, de home office ou não, como eu de home office. Mas estamos aí. Bia, você consegue fazer esse registro? Só vou esperar um pouquinho para a Isadora, lindeza. Só para ver se a galera abre mais as câmeras para a gente conseguir. Gente, quando for para sorrir, vocês falam, porque senão eu vou ficar aqui. Vão ser 2 prints, porque eu tenho aqui uma tela dividida. Então, como é muita gente, eu vou tirar 2 prints e aí todo mundo sorri das 2 vezes, porque não tem como ninguém saber onde é que está cada um. Tá. Tá bom? Então, peraí, vamos lá. Sorrisos. Pronto, agora pera que eu vou salvar o print. Quero ver o sorriso dessas mulheres. Quer ver o sorriso, amiga? Vem cá. Eu quero ver esse sorriso. Home office tem disso. Peraí, agora o próximo print. Sorrisos. Isso, muito bem. Prontinho, gente. Mandei para a Áquila, só para deixar salvo, tá bom? Ok. Obrigada, gente. Obrigada, gente, pela participação. Beijo, beijo. Beijo, gente. Obrigada.